E aí eu fiquei lembrando um pouco das nossas discussões, que era um pouco essa, assim, como a gente vai se manter unido, né? Por isso que eu acho que é um desafio forte pra gente, né? Porque o que eu sentia muito na nossa discussão era essa, a maioria das pessoas se identificam com o que a Nepop faz, com o que, sei lá, com nossos com nossos princípios, com nossa ideia, né, com nossa ontologia, do que eu também tenho como compreensão, eu acho que realmente falta ter espaços mais formativos nossos, deixar mais claro para o coletivo que está aqui agora, porque também esse lado do efêmero e do contínuo, né, esse caminho, tá, é do aqui agora, mas também tem uma continuidade. Mas aí eu fiquei pensando muito nisso, assim, né, de a gente conversava muito sobre isso. Não, eu estou lá na minha prática eu uso todos os tipos da fluidez, da amorosidade, e eu tenho essa disposição para estar nessa prática, uma prática que é a Nepop, né, nesse sentido. Que a gente conversou com a Julieta, com o pessoal também no Encontro Centro-Oeste, que não fazia ideia de que era Nepop, mas estava também. Então até na hora da mesa falou, Julieta da Nepop. Aí, bom, você pode não querer, mas você é o que você faz. Já é. Então isso que eu penso, assim, que é uma coisa, e isso é muito importante, né? Eu acho que a gente vive não agora, né? O Paulo Freire já falava disso, mas sectarismo em desenvolvimento, né? Assim, a conferência disse tanto, sabe? A gente quer cota para usuário de saúde mental, cota para deficiente, mercantil, é tudo cota, tudo sectário, é isso, movimento estudantil, por isso que você tá falando de estudantil. Achei muito legal que você falou, né, Carlos? Será que você precisa pensar na universidade a partir das pessoas e dos estudantes, né? Quando, por exemplo, você lê o livro lá de extensão de comunicação do Paulo Freire, ele fala muito pouco da universidade nesse sentido, né? E eu fiquei pensando nisso também, né? A gente chamou muita Julieta, mas o Flávio, por exemplo, lembra do Flávio, que a gente está acreditando no Código Centro-Oeste, ele é um cara que tem uma disposição para discutir projeto popular dentro da universidade, apesar de estar fora e de ser louco para entrar, mas ele está fora e ele critica. E ele é um cara que talvez seja muito anipócrita nesse sentido, né? Porque ele não tem nenhuma matrícula, não tem nenhum vínculo formal, mas ele tem uma implicação de estar discutindo essa universidade, né? Muito forte. Aí ele está com a gente. E é isso que eu fiquei pensando um pouco, né, assim, eu acho que tem que aproveitar esse espaço do seminário e os outros espaços também, de comitê, todos os espaços que a gente está, para estar conseguindo construir, assim, um jeito que as pessoas que estão na prática fazem isso no dia a dia, tenham vontade de falar, pô, o pessoal falou que vai estar na FENAGEP, vamos para lá, e aí para além só do momento da vivência, porque eu acho que também é um desafio forte, né? Se por um lado a gente, quanto articulação de conta vai apresentar, por outro lado a gente se põe para querer ter algum contínuo, também não foi uma coisa assim, a gente... Eu lembro lá do CB, a gente fez altas propostas, ele terminou em coletivo com reitores, tem um monte de espaço aberto pro oeste, papapá, aí pum, o coletivo se desfaz. E aí realmente é horrível ficar o PP, ficar lista, né? Esse espaço, a gente se sente, foi o que a gente sentiu, acho, pouco assim. Não adianta falar que eu estou representando um coletivo, não estou, falar que coletivo, não tem coletivo nesse momento, tem, mas ele não se conversa, na verdade, é um coletivo de pessoas que estão cada um na sua prática. Aí que eu acho que um desafio muito forte para o nosso seminário é isso, pensar como a gente vai criar um espaço onde as pessoas vão estar dispostas a pensar a micropolítica e o lado do que está sendo feito, igual lá no meu trabalho de arte da cidade, no trabalho do outro, para continuidade, porque eu acho que é importante continuidade, o fio, né? Porque também se um fio, a gente às vezes tem momentos muito bonitos e eles se perdem e ficam só como... A vivência é muito importante, né? Eu acho que mais se perde. E aí um pouco nisso eu fico pensando nesse debate ontológico, aí para mim são as coisas mais fortes que a gente tem que estar levando, e aproveitando o pessoal que vai estar no encontro da NEP, tem muita gente do movimento popular, assim, né? O nosso Centro-Oeste é um movimento popular muito forte. Pensar em inserção do movimento popular dentro da NEPOP, porque realmente isso me incomoda um pouco, assim. A gente às vezes na NEPOP fica também muito fechado a isso, estudante, enfim. E aí pensar de como movimento popular. Eu discuti isso lá no encontro do Centro-Oeste, né, quando eu fui fazer uma fala, que fala assim, por que será que os movimentos populares ocupam o INPE, ocupam o MEC, ocupam os lugares, ocupam os espaços, não querem ocupar a universidade, porque é um espaço tão distante, não dá nem vontade de ocupar, falando, esse lugar está perdido, vai falar do Flávio, essa academia está tão perdida que eu não quero nem pensar em ocupar. Então assim, como falar, será que não dá pra gente pensar em ocupar, né? Fala muito no encontro é essa, que é uma universidade popular, que é uma outra, que não pode ser nada dessa, então você vê que é uma universidade que surge, que eu até acho muito legítimo, na verdade, eu conheço experiências muito legais de universidade popular, como das Madres, só que é diferente, a gente tem umas universidades aí que estão recebendo financiamento, assim, eu fiquei pensando assim, muito assim, a nossa implicação, né, nisso. E aí eu acho que a gente tem muito espaço, eu fiquei na fala falando nisso, assim, como a gente tem abertura no comitê, no fórum de pró-reitores, como o pessoal reconhece, né, percebeu que se a gente realmente vai ser organizado, ia ter pautado um fórum nacional de extensão, que era a discussão que a gente tinha, e a gente não pautou porque a gente tinha organização, porque aquele momento foi legal e acabou, né. Então eu fico pensando assim, a gente vai ter um dia, como está pensando, para além da burocracia de não, quem é coordenador, quem é, mas para assim, de o que a gente quer estar tocando, qual é o próximo espaço de encontro que a gente vai ter, qual é o próximo palco que a gente vai puxar, qual é a galera que a gente quer puxar para a roda, ter o cuidado sempre de não ficar, e esse é um momento também que eu sempre tive de não ficar puxando esse popular muito porque o Zé Neto fala, porque mas mesmo Paulo Freire, porque por mais que Paulo Freire tenha uma implicação, tem gente que faz Paulo Freire sem nunca ter lido Paulo Freire, então eu reconhecer isso também, né? Quem tem um olhar de Paulo Freire sem ter lido Paulo Freire, também existe muita gente. E para mim esse é o desafio nosso para esse encontro, né?
estamos fazendo nas práticas. E eu complemento, tem uma olhada de Zé Neto, lendo Zé Neto de forma dura, tem uma olhada de Marx, lendo Marx da forma que quer, então assim, é isso que a gente tem que pensar. E aí eu concordo muito com a proposta que está sendo encaminhada, que eu acho assim, eu acho que não é que não tenha, exatamente isso, não é que não tem uma cara, tem várias caras, tem vários princípios, tem uma ontologia que é composta por vários princípios, por vários, vamos dizer assim, por várias diretrizes éticas, sei lá, ou orientações éticas, filosóficas, né, teóricas até, né? Aí eu acho que assim, e aí eu vou seguir com a dica, é a gente conseguir, vamos dizer, começar a sistematizar isso, né? Mas aí não sistematizar de forma dura, como se fosse, por exemplo, uma cartilha de princípios, uma cartilha ontológica. Se não está ali, não é e não entra. Não, acho que é uma cartilha dialética no sentido do movimento, de que ali pode mudar, de que ali está em discussão, de que aquilo ali é itinerante. Eu acho que de repente é bom a gente fazer isso. No início da Nepop, eu lembro que uma coisa legal que a gente fazia, e até eu lembro disso, era muita carta. Então assim, toda vez que a gente se encontrava, das duas coisas que eu acho que a gente deixou de fazer, a gente fazia. Uma é o seguinte, todo encontro de impacto nacional, a gente juntava quem estava lá para discutir extensão popular. E a Nepop nasceu muito assim. E as pessoas iam chegando e tal. E desse encontro a gente sistematizava uma cartinha que resumia um pouco aquilo que a gente conversou. E aí um elemento essencial, tornava público essa ontologia, essa discussão, esses princípios, né? Tornava mais público, dava mais amplitude para ali. E aí vem com a essência da Nepop. Então, por exemplo, Felipe se reconhece na Nepop, eu me reconheço na Nepop não porque eu tenho um cargo, ou porque eu estou desde a origem, não é por causa disso, é porque eu acho que fazer parte da Nepop vamos dizer assim, concordar, conceber que eu tenho uma articulação nacional, ou seja, eu tenho um diálogo, uma luta nacional. E meu projeto de extensão, minha prática no movimento social em diálogo com a academia, ela não está sozinha, isolada do mundo, das coisas. Ela está articulada, ela está se comunicando, ela está dialogando. E fazer parte da Nepop é isso. Não é ter cargo de X ou de Y, não é nem estar atuando muito na lista. Não, é você estar dialogando, articulando com essa coisa. Acho que isso foi o passo importante da NEP também. E aí é o seguinte, e aí quando esses atores de diferentes locais que têm essa identidade acham importante fazer atos, se articular melhor, e aí eles, vamos dizer assim, encampam uma luta política maior, que extrapola a sua prática local e reivindicam, por exemplo, as tendas Paulo Freire que a gente fez. Essa última no CBU, eu confesso, a mais duras tendas, que estava fragilizada assim, a organização política nossa, e assim, eu fui uma das pessoas que puxei muito à frente mesmo, para garantir aquela tenda. Mas assim, na tenda de Floripa, ela foi o fruto mesmo das várias pessoas do Brasil todo que estavam fazendo isso. De um povo lá de Santa Catarina meio nervoso, lá de Florianópolis meio agitado, de uma ETEL da ANET, isso é que é legal, do MST, que assim, topou essa coisa de problematizar aquela academia, sabe, e assim, fortaleceu a Nepop, juntou a galera lá, e a gente fez um ato, aquilo pra mim a tenda é um ato. Mas que eu estou começando a achar também que é preciso fazer os outros tipos de atos também. Está começando importante a fazer, sabe, no CBU, mas é outro diálogo. Mas a tenda é um ato, sim, é um grande ato. Essa tenda aí é um grande ato, ou seja, a gente mostrar a educação popular viva, na prática, para quem quiser olhar, né, para os nossos opositores, né, observarem, é uma grande força para a gente e para os nossos possíveis aliados. Feito a nossa companheira lá agora na tenda, né, contadora de história, né, que disse que não fazia educação popular, não achava que fazia, mas fazia, estava lá fazendo, e aí, imagine o quanto ela se sentiu acolhida, eu senti ela se sentindo acolhida ali, como vai ser importante. Então, eu queria concordar com esses encaminhamentos, concordo com a história de dialogar com outras cirandas, sabe, Carlos, com a espiritualidade, com a corporeidade, com a arte, a cultura. Eu acho que isso é uma coisa que a Nepop tem, inclusive atores para fazer isso, para mobilizar isso. É isso. Eu vou precisar sair. Agora tem uma coisa que eu percebo em vários coletivos da educação popular, inclusive nós, para mim a gente dialoga e constrói aquilo que é programático, portanto aquilo que é filosófico, com mais facilidade do que aquilo que é pragmático. Eu acho que a esquerda tem isso, né? Para mim um grande desafio é a gente
construindo isso de forma articulada, quer dizer, ao mesmo tempo que produz filosofias, produz ideias, articula isso com as coisas mais operacionais. Por exemplo, eu acho que já é tempo da gente pensar em publicar uma obra, né? Eu acho que já é tempo da gente investir mais fortemente na capacidade de produção de instrumentos comunicacionais que a ANEPOP tem. Eu acho que o Murilo, o Pedro, não sei quem mais, mas eu vejo que tem uma capacidade enorme de produzir coisas do campo das sonoridades, da radiofonia, das televisivas, né? Daquilo que é do cine, que é do vídeo, quer dizer, eu acho que tem uma capacidade que eu acho que a gente aproveita pouco.